É mais ou menos por aí, Pedrinho, você que é o nosso analisador tático. Não, é isso mesmo, ó. Foi exatamente, vocês estavam falando, estava balançando a cabeça. Porque a característica de um jogador, ela muda completamente os movimentos, né? O Vitinho ali, como você falou, ele ia cortar para o fundo, porque ele é destro, e aí ele não dá a possibilidade do Isla passar. Como o Everton é canhoto, ele traz para o meio. Quando ele traz para o meio, ele abre o corredor. Isso é uma jogada. E a outra, quando ele corta para o meio, ele está levando a bola para a aproximação do Arrascaeta, que está por dentro, do Pedro para fazer um pivô. Então o jogo fica mais agrupado. Eu acho que é isso. A característica individual do Everton, mesmo aberto, por ele ser canhoto, por ele ser um jogador de jogo miúdo, de jogo de futsal, ele traz os jogadores para próximo dele e aí ele faz um jogo muito mais parecido do que era antes. O primeiro tempo do Flamengo, como o Paulo falou, jogadores posicionados, paradinhos, esperando a bola chegar, que é um jogo mais posicional. E esse jogo mais de mobilidade é um jogo que o Everton Ribeiro gosta, a Arrascaeta gosta. E eu acho que foi até não foi por comando não, tá? Eu acho que dentro do jogo mesmo os jogadores começaram a ter essa movimentação por conta própria. Você está concordando, Ana? Quer falar? Sim, porque era esse o meu comentário. Vou pegar carona aí no Pedrinho, porque eu acho que o grande mérito desse momento do Flamengo, nessa campanha aí de se aproximar, de chegar no G4, se firmar ali no G4, é a comissão técnica conhecer e entender cada vez mais o aspecto individual de cada atleta, né? Porque não adianta você montar uma forma do time jogar e tirar ali o principal, a melhor característica de cada um para adaptá-los numa forma de jogar que não vem dando certo. E aí vai muito nisso que falou o Pedrinho, né? Acho que o aspecto individual do Everton Ribeiro prevaleceu, o instintivo, o diferencial dele ser o jogador que ele é. E agora pela frente o Flamengo tem jogos e que ele estará com a seleção brasileira, Rodrigo Caio também, Arrascaeta com o Uruguai e o Isla também fora. E é um time que ali do G4 tem mais recursos de banco de reservas comparando com os outros times, comparando com o Internacional, por exemplo. Então vai ser interessante a gente observar o comportamento do time que tem banco, tem repertório e vai se adaptando, a comissão técnica vai se adaptando cada vez mais à característica individual dos jogadores. Agora o Pedrinho também fez um pedido, a gente já vai deixar agora no telão, vocês vão permanecer assistindo, tá? Ana, Paulo, Roger, mas o momento é do Pedrinho brilhar no telão. Não, foi até em cima do que o Paulo e o Roger também falaram sobre a questão do Hugo, né? Análise tática com o Pedrinho a questão do jogo com os pés do Hugo, né? Às vezes não é nem dificuldade técnica, às vezes é o conhecimento da nova função, porque hoje o goleiro participa, então ele tem a característica de criar uma linha de passe melhor, de ter um posicionamento corporal melhor, e isso vai facilitar a tomada de decisão dele. O erro, a gente pode perceber... Vai lá perto, que fica melhor. A gente pode perceber que o erro do Hugo, ele é muito mais de conhecimento da nova função do que técnico, do que execução do passe. Ele erra o passe, mas não só pela técnica. Pode parar aí? Que a gente percebe... Volta um pouquinho só aí. A gente percebe que o Hugo vem receber a bola aqui. Se ele abrisse um pouco mais, chegasse um pouco mais para trás, ele já ia tirar a pressão do Kaiser. Ele ia ficar mais distante desse jogador aqui, certo? Sim. O jogador ia ficar mais distante dele, porque ele abre mais, então ele já abre um raio de visão também maior. E o posicionamento corporal, fazer um domínio orientado, ó, pode parar. Se ele estivesse aqui, ele já estaria mais distante. E se ele fizesse um domínio, a bola recebendo, um domínio já orientado, né? Que a gente fala um domínio orientado é quando ele já domina para fazer o passe certinho. Se ele está mais atrás com aquele passe, com a girada do corpo, dominando de forma orientada, ele já ia dar lá no Noga. E o Noga também poderia criar uma linha de passe melhor. Chegar um pouco mais para trás, abrir um pouco mais o campo. O Noga fica numa posição que é até difícil, porque o Kaiser poderia cortar a linha de passe. O Noga abre um pouquinho mais lá perto da linha de fundo. E aí o Hugo um pouco mais atrás, com o domínio orientado, ele dava o passe lá no Noga. Isso não aconteceu, ele pressionado tentou um passe de risco aqui por dentro, que é um passe arriscado realmente, com a perna direita, né? E aí quase saiu o gol do Atlético Paranaense. Então é muito mais, na minha visão, um conhecimento da nova função, criar uma linha de passe melhor, ajeitar o corpo melhor do que um movimento técnico, né, gestual. Simplesmente não saber jogar com os pés, não é esse caso. Eu acho que não, eu acho que ele consegue dar um bom passe. O problema é que ele estava mal posicionado, poderia ter criado uma linha de passe maior, ia ter uma visão maior da jogada, fazer um domínio já girando para o outro lado. Isso tudo é conhecimento de um novo movimento que ele tem que fazer. Chamou, Roger? Oi, não, para incrementar o bate-papo, porque isso aconteceu no primeiro lance em que ele sai para jogar com os pés e
para mim, deixou ele desconfortável para participar dessa maneira no jogo, né? Isso interfere diretamente no atleta. Quando ele erra o primeiro passe, ele causa uma pressão do adversário, né, Paulinho? Igual o Pedrinho falou, né? E ele não é acostumado a fazer isso, né? Então, quando você está num jogo, quando você erra o primeiro lance, a confiança não fica igual, né? E aí você erra o segundo lance, aí complica, Roger. Porque você tem que ter, além da capacidade, a confiança de acertar esse passe. Porque eu acho que é uma responsabilidade a mais para um goleiro que é muito jovem. Ô Pedro, e você não acha que o setor defensivo, se tivesse alguém mais experiente ali, porque hoje jogou com 2 meninos, o Natan e o Noga, não poderia, de repente, fazer essa leitura e falar assim, olha, rapaziada, vamos deixar de recuar essa bola só em última instância para o Hugo, porque ele não está participando com os pés legal hoje. Então vamos dar mais segurança para ele. Isso também passa por uma zaga experiente, né, Pedro? É uma dupla jovem que automaticamente também está precisando de coragem para jogar e leitura da situação, né? De repente tem um cara mais experiente ali e fala, rapaziada, ele errou a primeira, a gente vai mudar um pouquinho a ideia, não dá para dar nele pressionado. Mas eu acho também, Roger, se tivessem jogadores com mais coragem também, que são meninos, né? Eles criariam mais linha de passe para o goleiro. Porque a gente olhando de forma rápida, a gente acha um absurdo jogar, mas dá para sair jogando. Se você usar o goleiro tiver confiança. E se os jogadores tiverem coragem, o problema é que é uma zona de risco. Então, às vezes, você não quer fazer um movimento mais profundo, senão você vai receber a bola. E aí você que está em risco. Então, todo mundo meio que se esconde. Essa bola aí, Pedrinho. Essa aí já bola aí passe... tava tudo... É isso, ele forçou uma bola com a perna esquerda que não é... Até porque ele não estava pressionado, né, Rossi? Ele Isso. tinha tempo, ele não precisava forçar o passe. E uma bola por cima é sempre muito perigosa, né? Qualquer erro de cálculo ali, você joga no adversário. Então, por isso que eu estava falando, ele não estava confiante hoje para jogar com os pés. Os jogadores deveriam ter percebido isso e utilizar menos essa jogada a favor do Flamengo. Mas o torcedor do Flamengo sofreu um pouquinho. Ele deu sorte. Bom goleiro tem que dar sorte também, Pedro. É verdade. Meninos, muito obrigada pela participação de vocês. Deixa eu botar mais um assuntinho, Karine. Eu sei que você tem tempo Fala, aí, Roger. porque